Olá pessoal, meu nome é Gabriele, sou estudante de Engenharia de Produção da UFJF e hoje tenho a honra de conversar com a engenheira Samara Paiva, que tem experiência em processos de internacionalização em empresas. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto tão importante no mundo atual. Seja bem-vinda, Samara. Obrigada, Gabi. Para começar, você poderia contar um pouco sobre a sua trajetória na engenharia de produção? Olha, quando eu comecei na engenharia, eu sempre já tive um pouquinho a veia um pouco mais empreendedora. Então, assim, eu sempre, né, tive uma rotina ali que eu via o meu pai com empresa, negócio, então uma coisa de autonomia, então eu me inspirava muito nisso. E eu acho que desde sempre foi um curso que eu me encaixava muito, assim, pelo jeito como eu era, como eu queria lidar com as coisas, até mesmo porque eu via um pouco mais de habilidades ali para a parte de empreendedorismo, enfim. E aí eu acho que ali eu tentei de tudo, assim, que eu pude dentro da engenharia de produção, eu fiz todos os projetos, assim, fiz CRIT, fiz CEP, fiz mais, fiz Engenheiros Sem Fronteiras, participei de outras bolsas com professores, fiz o projeto de intercâmbio, então eu também fiz um projeto de intercâmbio na graduação, né, do PIGRAD, e fui para Portugal. E lá também eu sempre tive essa questão de eu tenho que aproveitar qualquer coisa que eu tiver. Então, assim, eu sempre. Lá também eu desenvolvi um pequeno projeto também de desenvolvimento na área de leite, que lá em Portugal era muito assim. Enfim, então a minha trajetória é bem assim. Aproveitei muitas das oportunidades, sempre tentei enxergar as disciplinas como algo que eu fosse aplicar também. E sou muito apaixonada, assim, pelo movimento, assim, movimento estudantil. Apoio até hoje, dentro da Alavanca, a gente tem projetos que a gente apoia com o PENAC, os Engenheiros Sem Fronteiras, a gente está sempre presente, temos parceria sempre com a empresa Júnior, então, assim, sou uma apaixonada. E hoje ainda volto, né, faço mestrado hoje em modelagem computacional, então voltei ainda para a universidade. Muito legal, Samara. Em que momento da sua carreira você teve o primeiro contato com o tema internacionalização? Então, acho que acontece, às vezes, dentro da Alavanque, assim, né, a Alavanque como uma empresa de soluções empresariais, a gente, o meu sócio, Pedro, né, ele já tido um trabalho muito, ele fez também estágio fora, então ele fez estágio na França e tudo, e bem como tem, né, fala muitas línguas e tudo, e aí acho que foi uma questão de networking mesmo, né, então a gente conversando, foi até numa aula de inglês, né, e tudo, uma pessoa falando que precisava, estava procurando uma pessoa no perfil X, assim, né, que trabalhasse com a parte financeira, para umas determinadas funções, e ele começou a entrar realmente nessa parte, começou a ter contato mesmo com empresas internacionais. E a partir dali começa a surgir outros networks. Então, assim, mas a gente tem uma empresa que faz isso, isso. Então, nosso primeiro contato foi realmente com um projeto de marketing, que foi a construção, foi a reformulação de uma identidade visual. Então, eu lembro assim que a equipe ficava meio assim, mas eles vão falar francês, eles vão falar inglês, como é que vai ser? Quem vai participar? Então, o pessoal deu uma primeira, assim, e a gente com muita responsabilidade e muita felicidade também. Nossa, que legal. Era uma empresa do Canadá, então esse foi o nosso primeiro contato, né? Então, a gente foi Uhum. abrindo para essas portas, assim. E quais são os desafios que a empresa enfrenta ao se internacionalizar? Então, a partir dali a gente começou a abrir outras e outras portas, né? E eu acho que os principais desafios, eu acho que é começar a trabalhar a equipe, porque no primeiro momento, talvez assim, até nos próprios requisitos, né? A questão da língua, né? A fluência ela é muito importante. Então, não é só não é só o saber inglês, é ter uma fluência, uma confiança, né? Então, por exemplo, eu trabalho com comercial, então assim, como é que você vai, né? Falar outra linguagem e ao mesmo tempo também o que eu percebo é um pouco da diferença de cultura, né? As pessoas, Uhum. a gente percebe que tem algumas culturas que são um pouco mais diferentes, umas mais sérias, mais diretas, mais objetivas, outros que têm outro tempo, até mesmo por causa do fuso horário. Então a gente teve assim alguns detalhes em questão de fuso horário. Então assim, às vezes um retorno que poderia ser instantâneo, às vezes demorava muito mais tempo porque a gente estava terminando o horário e eles estavam começando, ou então uma diferença ali de 4, 5 horas, então isso era um pouquinho de barreira, mas assim, não era uma grande barreira, mas assim, uma questão de adaptação. Uma outra coisa também, eu acho que é uma questão da equipe se adaptar, porque exatamente é um estilo diferente, então você tem um cliente que ele é diferente, hoje em dia com a internacionalização, assim, com a globalização como um todo, a gente acaba dentro das próprias empresas, né, tendo contato com muitos brasileiros. Então a gente acaba também se conectando com muitos brasileiros e acaba sendo mais fácil, assim, né? Uhum. Então a comunicação acaba fluindo muito bem. Mas uma coisa também que fez muita diferença em questão das barreiras por causa da linguagem, porque aí às vezes a gente fala assim, mas será que a gente entendeu mesmo o que ele queria? Será que ficou claro e tudo? Então hoje em dia até a inteligência artificial ajudou muito, né? Porque hoje em dia mais fácil ainda, né, que utilizar outras ferramentas de tradução. Então, assim, hoje em dia a gente utiliza mesmo como ferramenta para garantir que a gente está passando aquele conhecimento, que a gente está passando realmente o que a gente quer passar.
Então isso facilita muito. Então mesmo para pessoas que às vezes ainda não tenham, por exemplo, eu tenho uma fluência, mas às vezes não me sinto tão confiante para falar, né? Então eu acho que isso ajudou bastante. Por exemplo, a gente trabalha muito com e-mail, né? Então a comunicação muito assim. Eu acho que assim, questão de barreiras, eu acho que é mais a gente tentar entender a equipe e também realmente a nossa captação de pessoas, né, digamos assim, nosso recrutamento de pessoas, ele fica bem mais pautado também para pessoas que tenham facilidade, para pessoas que tenham uma segunda língua, uma terceira língua. Então, assim, querendo ou não, nesse mundo de multinacionais e tudo, de projetos internacionais, às vezes a gente não vai falar só de uma língua, a gente fala de duas, três, né, de pessoas que estão em outros países ainda. Então, assim, quanto mais você tiver, mais você acaba se destacando. Então, por exemplo, a gente tem um projeto que ele é de uma empresa que é tradutora. Então, como ela é uma empresa tradutora, a gente lida com vários idiomas. Então, assim, até mesmo para fazer alguns trabalhos, a gente tem que lidar com a língua, com o alemão, por exemplo. Então, é o mais difícil, né? Mas a gente também precisa lidar. Então, assim, claro que nesse projeto a gente não precisa entender alemão. Mas a gente precisa, quanto mais você tiver conhecimento, mais crítico você vai conseguir ser. Então, assim, a gente vê que a língua realmente é um grande diferencial. Com certeza. Agora, para o pessoal entender um pouquinho melhor, trazendo mais para a prática, você poderia compartilhar um exemplo de projeto ou experiência relacionada à internacionalização? Bem, a gente fez alguns projetos, por exemplo, esse na parte de marketing, a gente fez um outro também, que foi o segundo projeto, ele foi a construção de um site mesmo, né? Uhum. Só que o site deles, ele era muito completo, bem complexo, digamos assim, e na verdade a gente teve que lidar também com os programadores, também com outra língua, então assim, a gente teve que encontrar também os profissionais que realmente conseguissem uma programação de excelência, né, até para garantir, porque assim, o que acontece? Querendo ou não, realmente a gente tem produtos que são bem valorizados, né, externamente, então esse produto era um produto de alto valor agregado, então a gente teve uma contratação de um profissional que tinha um valor também agregado também, um custo maior, mas assim, uma experiência muito grande, mas que tinha total fluência, então assim, isso fez muita diferença. Então é um projeto caro, mas também ele tinha um custo caro, mas ao mesmo tempo ele foi muito significativo pra gente, e a gente conseguiu fluir muito bem dentro dele, assim. Então esse foi um projeto que a gente trabalhou também, foi bem bacana. E outros também que a gente tem feito atualmente, a gente está com, acho que 3 projetos rodando atualmente, e que eles têm um contato, então assim, a gente até então não tinha o setor internacional, a gente tinha os consultores que acabavam fazendo também os projetos, mas agora a gente criou realmente o setor internacional porque a demanda acabou aumentando bem, e aí a gente foi direcionando, foi criando mesmo a cultura do internacional, então assim, a gente tem até a salinha que a gente coloca o mapinha, né, então a gente fica brincando, vamos atacar outros países, brincando, então assim, isso é bem legal. E a gente está pensando, sim, em cada vez mais realmente trabalhar com outras pessoas, com outros projetos. Até então, por exemplo, a gente trabalha muito com ISO 9001 aqui. E aí, assim, o que acontece com a internacionalização? Eu acho que é muito networking também, né? E eu utilizo de algumas plataformas, utilizo de alguns contatos para conseguir abrir essa conexão e as pessoas conhecerem o nosso trabalho fora daqui. E aí eu estou em contato com pessoas que fazem ISO, por exemplo, ISO em Portugal, ela é muito valorizada, muito diferente, assim, aqui ela era valorizada, mas em Portugal ela é extremamente valorizada. Então, assim, lá eles têm muitas pessoas que fazem ISO, lá muitas empresas têm, e é um dos nossos principais trabalhos aqui como consultoria. Então, a gente está começando a entrar com essa parte também, na parte de ISO lá. Então, assim, claro que, por exemplo, você trabalhar a gestão de processos dentro de uma empresa internacional, aí ela vai te exigir você entender o processo, você criticar o processo, você falar a língua, você entender a cultura deles. Então, é muita coisa também até para a equipe. Então, a gente tem que estar com uma equipe cada vez mais desenvolvida mesmo. Então, a gente está preparando aos poucos para dar passos cada vez maiores. Porque, assim, até o momento a gente fez alguns passos, por exemplo, a identidade visual, né, o site, ok, são mais complexos, mas, assim, a gente consegue chegar no início, meio e fim. Né, então é um pouco mais fácil. Agora, uma consultoria internacional, aí ela já exige outras coisas. Né, então eu acho que é um pouco desse contato, assim, de como foi. E como uma pessoa mais experiente na área, o que você acha que uma pessoa deve ter de habilidade e competência para atuar na internacionalização? Seja ele um engenheiro de produção já formado ou até mesmo nós estudantes. Assim, eu acho que eu vou falar assim, mas assim, acho que o que todo mundo tem que ter, cara de pau. Mas é porque, assim, eu lembro que uma primeira reunião que eu fiz, eu sou o comercial principal da empresa, e aí naquela reunião eu falei assim com o meu sócio, porque assim, eu tinha ainda um pouco de receio do inglês, e falei, nossa, acho que eu vou estar meio engasgada, e eu ficava um pouco mais nervosa e tal.
Só que eu não me aguento. Então, assim, começou a reunião, eu tinha falado com o Pedro assim, olha, eu vou ficar quietinha, vou seguir a reunião. E eu sou a mais comercial, né, que fica ali e tal, fazendo aquela relação toda. E aí também é diferente, porque o comercial deles é diferente. Então, assim, eles, assim, depende do lugar, mas eles não são muito, assim, dessa relação. Em alguns lugares não são, alguns são mais diretos, né, são mais, a proposta tá aqui, a entrega tá aqui, é isso aqui. Outros não, outros, às vezes, quando tem mais brasileiro, a gente consegue se relacionar mais. Então, depende um pouco do lugar. E aí, nessa reunião, eu brinquei com o Pedro, eu não vou falar nada, não sei o quê, vou ficar quieta. Na hora que a gente entrou, eu falei, hello, eu já comecei. Aí o Pedro olhou pra mim e falou assim, você não vai falar? Eu falei, me deixa. Aí eu comecei a falar, ele já comecei a desembolar. Então, assim, claro que tecnicamente, né, eles estavam, né, a parte técnica que eles precisavam fazer, os consultores guiaram mais, mas eu acho que, assim, não é só ter cara de pau, claro, mas eu acho que, assim, uma coisa que é sempre valorizada em cada mercado, assim, cada vez mais, o compromisso com o prazo, o compromisso com a sua entrega, o compromisso com, por exemplo, eu não vou fazer uma coisa de qualquer jeito e vou entregar só para entregar. Eles vão verificar, eles vão analisar. Então, eu acho que as básicas competências que são valorizadas aqui são valorizadas lá. E eu acho que, assim, a questão da seriedade e mais da gente, assim, da gente se novamente, eu acho que é uma força muito grande da alavanca, do compromisso com a palavra, do compromisso com a entrega. Então, graças a Deus, a gente nunca teve problema nenhum, porque sempre foi a nossa política. Mas eu acho que, assim, todos os profissionais que entraram e conseguiram levar com seriedade, com entrega, eles se desenvolveram muito bem na parte internacional, né? Os que entraram no setor internacional. Então, eu acho que isso faz muita diferença. É claro que a língua, né? Então, assim, cada vez mais a gente precisa, assim, trabalhar. Então, se você já estudou por um tempo, mas para um tempo, continua estudando, continua, vai aprimorando, porque todos os que estão lá, por exemplo, brasileiros que já trabalham em empresas internacionais, também continuam estudando, né? Então, eu acho que isso é um ponto principal. Claro, você ter outras habilidades como a empatia, você ter, né, habilidades de comunicação, novamente, você saber ler o ambiente, porque talvez vai ter uma pessoa que ela vai ser mais da relação, outra não vai ser mais direta, então acho que saber ter essa leitura é muito importante, porque você vai estar lidando com culturas diferentes. Então tem culturas que a gente já observou que, assim, tem lugares que realmente, às vezes a cultura é tão, às vezes tão afastada, assim, que as pessoas são afastadas, e aí a operação gargala. Porque é como se não existisse, às vezes, tanta empatia. Assim, não é que não existe empatia, mas como as pessoas não têm proximidade e elas já são mais cada um no seu canto, o processo de vez em quando gargala. Então, é melhor que a gente consiga criar ambientes para se relacionar, mesmo que seja online e tudo. Então, assim, mas a gente também, por exemplo, o Pedro mesmo já fez visitas e tudo. Então, eu acho que tentar manter essa relação, sabendo o ambiente onde você está pisando e tudo. Então, acho que são essas habilidades principais, assim. Uma coisa que é muito notória em várias empresas, até mesmo aqui em Juiz de Fora, ou seja, em todo mundo, é a cultura organizacional. Como foi para você lidar com a cultura organizacional de cada empresa pela qual você passou? Você teve muita dificuldade? Então, eu acho que foi um pouco disso, né, assim, da gente entender que, assim, existem algumas culturas, por exemplo, tem empresas que às vezes têm, eu acho que, na verdade, acho que não muda de local, né, em questão de, muda um pouco, mas assim, não muda tanto em relação, porque cada empresa tem uma cultura diferente. Então, assim, como consultor, também já passei por várias empresas aqui no Brasil também que são culturas totalmente diferentes, dentro da própria empresa. Né? Então, tem culturas, eu acho que depende de como a gente constrói essa cultura lá no início. E é isso que eu tinha comentado, né? Vai depender de como você resolve levar essa relação. Você tem que começar a entender, e entender que talvez, assim, por exemplo, mas talvez a pessoa foi um pouco mais seca comigo, por exemplo, no e-mail foi um pouco mais seca. Aí a gente às vezes acha que, poxa, a pessoa foi seca, será que ela está insatisfeita? Então, às vezes a gente tem um pouco dessa leitura, né? Porque o brasileiro ele é mais, né, mais carinhoso mesmo em alguns momentos, mas outros também são muitos, né? Mas algumas pessoas, assim como outros brasileiros também são. Então, eu acho que é você entender o ambiente e se adequar. Eu acho que é mais essa leitura de pessoas. Acho que essa visão é muito importante. Você considera que os estudantes busquem experiências internacionais ainda durante a graduação? Sim. Eu tenho um exemplo muito bom agora, que, por exemplo, uma das nossas colaboradoras, ela sempre foi muito, acho que ela fala 3 línguas, ela já dá aula de francês e tudo de inglês, então ela já é muito, assim, muito pra frente, assim, do jeito que eu falei, cara de pau também. Então, assim, ela sempre pega pra resolver e tudo, e a gente gosta muito dela como colaboradora, e ela passou no intercâmbio da UF. E quando ela falou pra gente, ela já falou assim, ai meu Deus, eu passei no intercâmbio, como é que vai ser, né? Então, porque ela gosta muito da gente também, e a gente falou assim, nossa, você tem que ir. A gente nem pensou, assim, a gente nem questionou o que ia acontecer, como é que ia ser as coisas, a gente só falou assim, você tem que ir, principalmente porque eu e o Pedro, a gente já teve experiência de intercâmbio, e a gente sabe o quanto foi importante para ambos,
assim, mudou muito a carreira do Pedro, mudou muito a cabeça dele. A minha mudou muito. Então, assim, assim, a gente não esquece. Quem passou por intercâmbio não esquece. Então, assim, faça um intercâmbio. Se possível, aproveite, faça um estágio lá. Isso vai contar muito pra você e isso pode fazer muita diferença lá na frente, com certeza. E aí, por exemplo, essa colaboradora, ela vai e a gente também já está planejando dentro da ida dela, como ela é uma pessoa de alta confiança, ela é muito engajada, então a gente também já está fazendo planos para a cidade onde ela vai ficar. Então, e ela já está super animada, nossa, a gente pode procurar tal pessoa e tal. Então, ela está super animada, então assim, a gente está incentivando, porque isso também é bom para a gente, e para ela, assim, a gente vê como uma oportunidade que ela não pode negar de jeito nenhum, né? Ela tem que aproveitar de qualquer forma, com certeza. Bom, e para finalizar nessa entrevista, quais conselhos você daria para estudantes que sonham em trabalhar em multinacionais ou até mesmo atuar fora do Brasil? Olha, eu acho que um dos principais conselhos, eu acho que é você sempre estar em contato com outras culturas. Eu acho que isso faz muita diferença. Assim, eu vejo até mesmo o Pedro, acho que é uma grande referência para mim em relação a isso. Ele está sempre em contato com outras culturas, então aí ele sempre foi criando na cabeça dele também várias vontades, assim. Então essa coisa da internacionalização veio muito dele mesmo. E eu acho muito bacana ele conseguir, assim, poxa, ele foi realmente abrindo os caminhos, agora eu tô indo atrás e tudo, mas ele foi abrindo, então assim, eu fico muito feliz porque era um grande sonho dele, mesmo estando aqui, né, de atuar internacionalmente. Então assim, poxa, ele falou, nossa, hoje estava reunido, quando eu vejo ele tá falando em francês, quando eu vejo ele tá falando inglês, agora, sabe, acho que é legal também, acho que pro profissional, eu acho que é uma satisfação muito grande, né, porque a gente sabe o quanto falar uma outra língua também, às vezes é desafiador também, né, então assim, e são grandes empresas, então eu acho que um dos principais, às vezes, conselhos é você realmente estar aberto à cultura, você buscar realmente novas formas. Então, por exemplo, o intercâmbio, ele é fundamental, que seja da UF, que seja, às vezes, você, né, eu conheço pessoas que, às vezes, se organizaram, se planejaram financeiramente, até mesmo para ir fazer um intercâmbio, porque, às vezes, não conseguiram uma bolsa, mas, então, eu acho que exige planejamento, né, então, no planejamento tudo é possível, quando a pessoa quer, tudo é possível. E existem várias, assim, eu falo assim, até como estudantes, né, eu depois fiquei muito olhando várias bolsas, várias oportunidades, e essas oportunidades, elas existem. Eu acho que às vezes a gente, como são muitas, né, às vezes a gente acaba criando alguma barreira ali de procurar, mas assim, é procurar realmente uma oportunidade fora. Então, assim, em universidade ali já é um grande ponto. Então, por exemplo, quando a gente foi pro Canadá, eu falei, nossa, eu tô fazendo um mestrado e tudo, eu falei, queria achar alguém no Canadá que falasse sobre esse tema, aleatoriamente, só por querer. Né? E aí eu fui procurando LinkedIn, fiz contato aqui, fiz contato ali, mandei e-mail para todo mundo, um me respondeu. Eu falei, ué, é esse aqui que eu vou começar. Então, assim, às vezes você precisa só de uma porta de entrada. Então, quando ele me respondeu, a gente começou a conversar, ele falou sobre a área dele, ele mexe com inteligência artificial. Então, assim, às vezes a gente começa a abrir a porta por a gente mesmo. Mas se você quiser, você vai atrás, manda e-mail na sua universidade, procura saber dos editais que tem no lugar onde você quer participar, por exemplo, que é super possível. Claro, não é fácil, dá trabalho, mas é super possível, né? Então, assim, quanto mais experiência você tiver e mais indicação internacional você tiver, melhorar, né? Então, acho que o principal ponto é você traçar um objetivo e ir caminhando frente a ele, porque às vezes eu vejo muitas pessoas também, mas eu tô caminhando fora ele, sabe? Eu tô caminhando totalmente para lá, eu queria estar igual a tua pessoa, mas eu não fiz nada para estar lá. Eu não tô estudando inglês, eu não tô procurando currículos, então, assim, existem outros também, existem muitos sites específicos também de empresas internacionais, assim, que reúnem empresas de todo o país, assim, fazendo recrutamento e seleção. Hoje em dia, com o home office, a gente consegue, tem muitas oportunidades assim. Então, eu acho que, assim, é você definir um objetivo claro e aí você traça uma rota estratégica para ele, né? E, assim, não vai ser a primeira que vai dar certo, não vai ser a segunda, mas as pessoas que realmente colocaram aquilo como objetivo, que seja profissional, que seja para a sua empresa, conseguiram atingir. Da mesma forma como a gente tem buscado pequenos caminhozinhos, fazendo um passinho de cada vez, e tá fluindo, sabe? De uma coisa que às vezes fala, nem era tão possível, sabe? Eu falo até, às vezes, empresas também que trabalham com exportação. Não é possível vender meu produto fora, por que não? Né? Então, hoje em dia existe muito formato, assim, que facilita mesmo o formato de exportação. Então, então acho que isso é você traçar um objetivo, você planejar quanto a ele, seja para o intercâmbio, seja para uma bolsa, seja para o que for, para um negócio. E aí, sim, manter a rotina, a recorrência, a disciplina ali de conseguir alcançar. Muito bom. Gostaria de te agradecer, Samara, por ter compartilhado um pouco do seu tempo e experiência conosco. Tenho certeza que a nossa conversa de hoje foi muito engrandecedora e vai ajudar vários estudantes que sonham com a internacionalização. Que isso, espero ter contribuído então com vocês. Com certeza, muito obrigada. Obrigada.